Semana passada eu te indiquei Matrix, aquele filme que falava sobre os avanços tecnológicos da época, daquela transição do offline para o online. Mas esse não era o único tema de 99 não. Além disso, tinha uma questão de crise de identidade e expectativa, principalmente envolvendo os homens. Nessa semana, a gente tá com uma promoção bem bacana. Você leva 3 e paga só 1. Eu vou te recomendar 3 filmes. Clube da Luta, Beleza Americana e Como Enlouquecer Seu Chefe. Eles retratam a hipermasculinidade e a castração sofrida pelos personagens masculinos. Havia um sentimento coletivo muito forte naquela época, que era a raiva contra o sistema de trabalho em que as pessoas se sentiam basicamente escravizadas. Naquele ano, era comum questionar as regras de comportamento impostas por organizações e instituições sociais. Descontente e em crise, os homens do fim do século XX apelavam para a violência para resistir à opressão das leis de consumo e da rotina de trabalho. 2 exemplos marcantes dos filmes de 99 representam essa sede por vingança expressa nas frases de personagens. Boy, I tell you, some days, one of these days it's just gonna be like... Well, I gotta tell you, I'd be very, very careful who you talk to about that, because the person who wrote that is dangerous. And this button-down Oxford cloth psycho might just snap and then stalk from office to office with an Armalite AR-10 carbine gas-powered semi-automatic weapon. This might be someone you've known for years. Someone very, very close to you. Essas falas remetem a um evento muito triste que aconteceu em abril daquele ano no Colorado. Lá, 2 jovens abriram fogo contra várias pessoas e deixaram 13 pessoas mortas. O massacre não só começou um debate sério sobre bullying no mundo todo, como também representa, através da violência, uma busca desesperada e insana por uma identidade perdida. Man, I see in Fight Club the strongest and smartest men who've ever lived. I see all this potential, and I see it squandered. We're the middle children of history, man. No purpose or place. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't. We're slowly learning that fact. And we're very, very pissed off. Esse discurso resume muito bem o estado emocional do homem médio lá no fim dos anos 90. Os ideais de masculinidade não tinham mais a ver com poder, ou com ser forte, ou coisas assim. Ser homem virou aceitar os valores impostos pela cultura do consumo através da publicidade ou da cultura pop. E pro Tyler Durden, essa mudança significava o sequestro da identidade masculina. I felt sorry for guys packed into gyms, trying to look like how Calvin Klein or Tommy Hilfiger said they should. Is that what a man looks like? Self-improvement is masturbation. Now self-destruction. O narrador, que é o personagem do Edward Norton, começa o filme na exata posição criticada pelo Tyler Durden ao longo da história. Ele é um funcionário de uma empresa de seguros, ele não se realiza no trabalho e suas frustrações se convertem em problemas para dormir. Como ele mesmo diz em diferentes cenas do filme, o consumo de mobílias serve como um escapismo e é uma forma de reconhecimento da própria identidade. Like so many others, I had become a slave to the IKEA nesting instinct. Yes, I'd like to order the Erica Picari dust ruffles. If I saw something clever, like a little coffee table in the shape of a yin-yang, I had to have it. I'd flip through catalogs and wonder, what kind of dining set defines me as a person? Ele então descobre nos diversos grupos de apoio que ele frequenta, lugares seguros para extravasar esses sofrimentos. Aqueles eram lugares onde finalmente se permitia a um homem chorar. Em um deles, o narrador conhece o Bob, que é um ex-halterofilista que tomou tantos esteroides, desenvolveu mamas avantajadas e perdeu os testículos. Em resumo, ele é uma figura desmasculinizada, um não-homem. O Bob, basicamente, é o sentimento de emasculação do narrador. Significado de emasculação. No dicionário, a palavra emasculação tem 3 significados. 1. Ação ou efeito de emascular-se. 2. Castração de homem ou animal macho. 3. Perda do caráter masculino. O caráter masculino aqui se refere ao que é ser homem de acordo com a cultura. Vale lembrar que agir com masculinidade não tem nada a ver com nascer com as características do sexo masculino, mas com a performance de como a sociedade entende o que é ser um homem. É como se a vida fosse um grande teatro e todos os dias os homens tivessem que cumprir um papel de masculinidade. Mesmo que esse papel vá contra a natureza individual de cada um. E ter de cumprir esse papel, para muita gente, já é muito sofrimento. Para o filme O Clube da Luta, por um outro lado, era preciso que aqueles homens recuperassem o nível de masculinidade viril perdido ao longo do tempo.
Essa virilidade tem muito a ver com a imposição de poder e agressividade. A gente percebe que o narrador do filme se sente menos homem quando ele percebe que o animal mental dele é um pinguim, que é uma ave desajeitada que vive levando tombos e é incapaz de voar. You're going deeper into your cave, and you're going to find your power animal. Em 99, a jornalista Susan Faludi publicou o livro Domados, Como a Cultura Traiu o Homem Americano. Nesse livro, ela entrevista desde membros de gangues a trabalhadores de estaleiro, passando até pelo Sylvester Stallone, para refletir sobre as causas da crise da masculinidade nos Estados Unidos. Uma das conclusões da autora está inclusive bastante alinhada com o pensamento do Tyler Durden. Ela diz o seguinte: existe uma ênfase em consumismo e vaidade na sociedade do pós-guerra. Para ela, foi vendida ao homem moderno a ideia de que a masculinidade é algo a ser travestido e não inerente às individualidades, que é algo a ser exibido e não expressado. Em outras palavras, ser homem naquela época tem mais a ver com parecer ser macho do que uma pessoa genuína. Olhem só os meus músculos e como é grande o meu bigode. Mas como um homem emasculado do fim do segundo milênio poderia recuperar a sua masculinidade perdida? Nos grandes filmes de 99 sobre esse tema, cada um dos personagens recorre a uma alternativa diferente. Enquanto a condição física do Bob remete à perda da masculinidade para o narrador, o surgimento do Tyler representa o caminho possível para a reconquista dessa masculinidade, através da performance do homem sábio, destemido e fisicamente forte. Depois que os dois se encontram e trocam socos no estacionamento de um bar, mais homens se agrupam para formar um clube em que homens se agridem voluntariamente. O hábito da violência se torna uma rotina e o clube ganha uma série de regras. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Então, esse filme aqui foi baseado num livro escrito pelo Chuck Palahniuk, que foi lançado em 96. Quando perguntado sobre os frequentadores dessas reuniões, o autor disse que eram homens da classe trabalhadora, como eram seus amigos da época, que fugiam de confrontos com seus chefes no trabalho. Através do livro, o autor acreditava que ele podia introduzir aos amigos uma forma de conflito segura e estruturada e que brigas consensuais poderiam ser uma forma de terapia. Além disso, isso ajudaria na descoberta de uma identidade escondida por trás de homens assustados da época. It's also a joyous place where there's communication, but it's a complete physical communication as opposed to an emotional or intellectual communication. Everyone would like to be able to explore their relationship to conflict. Aproveitando o sucesso do Clube da Luta, o Tyler Durden forma um projeto Mayhem. Esse grupo tinha como objetivo destruir os pilares das corporações para que os homens pudessem reassumir uma posição de propósito e também de importância. Each one of you has a homework assignment. You're gonna go out, you're gonna start a fight with a total stranger. You're gonna start a fight, and you're gonna lose. Era importante recomeçar do zero, afinal, como o próprio narrador diria, perder toda esperança é se libertar. That every generation reaches that stage in life where they have to define their own power. And initially they do it by defining themselves against whatever the current authority is. And then eventually they define their power in relation to themselves instead of in relation to another. So every generation has to go through that phase of development, and that's what will always keep the story fresh. Tudo isso reforça o contraste com os anos 80, onde as comédias sobre trabalho mostraram que a vida de promoções em empresas eram sexys. Ser promovido significava ficar muito rico e transar bastante. Exemplos são A Secretária do Futuro e O Segredo do Meu Sucesso. 10 anos depois, no fim da década de 90, o trabalho corporativo era sinônimo de angústia. Esse sentimento está tão representado na rotina do narrador no começo do Clube da Luta, como na vida medíocre do Lester Bunny em Beleza Americana e também no grupo de trabalhadores frustrados de como enlouquecer seu chefe. Lumberg's gonna have me work on Saturday. I can tell already. I'm gonna end up doing it because I'm a big pussy. Which is why I work at Initech to begin with. Yeah, well, I work at Initech and I don't consider myself a pussy, okay? Quando Peter quebra a baia para poder enxergar a janela, ele joga no chão toda a rotina repetitiva e abre mão de um trabalho opressor para tentar se descobrir. Peter! Michael! What the hell's going on, man? I thought you were gonna come in here and start shooting. O Peter é um programador de software em uma empresa de tecnologia que recebe tarefas entediantes e é cobrado pela mesma coisa por 8 chefes em diferentes momentos. Every single day of my life has been worse than the day before it. So that means that every single day that you see me
That's on the worst day of my life. Quando ele visita um hipnotizador, o Peter entra em um transe de alegria que o encoraja a abandonar a rotina de 9 às 5, o que acaba fazendo com que ele seja promovido, olha só. A aproximação com os chefes faz com que ele descubra que seus novos amigos vão ser demitidos. E essa é a hora da vingança contra a empresa. What, do you mean just hand them a check for the exact amount they're missing? 20 anos depois do lançamento de Como Enlouquecer Seu Chefe, o diretor Michael Judge ainda recebe depoimentos de como o filme afetou a vida das pessoas. No geral, depois de assistirem a história do Peter Gibbons, as pessoas se sentiram encorajadas a abandonar o trabalho miserável que faziam para buscar uma ocupação um pouco mais prazerosa. E ninguém se arrependeu. Pelo menos ele não ouviu falar de nenhuma história de arrependido até agora. Peter, what's happening? Listen, Como Enlouquecer Seu Chefe é uma comédia sobre a fantasia de um mero empregado derrotando sozinho o gigante sistema desumano de produção de lucros. Pombas! Não quero mais esse emprego! Preparem a fusarca! Organizem o piquete! Queima tudo! Destruam! Se você fosse um trabalhador em 99, provavelmente esse filme te representaria. Inclusive, vários filmes daquele ano começaram a usar essa rebeldia contra o trabalho maçante e burocrático como tema principal. What the hell are you doing? But American Beauty really stood out for me. I thought American Beauty was such a fantastic opera of a movie. And it did have a scene in it where Kevin Spacey confronts his boss that is almost identical to the scene in Fight Club where Edward Norton confronts his boss. And so I always thought that that was a strange kind of synchronicity, and I wondered how that came to occur. Both those scenes are so similar. Poucos meses depois do lançamento de Como Enlouquecer Seu Chefe, o Steve Jobs apresentava um novo modelo da Apple e como a internet funcionava no aparelho. Ele pegou o laptop, andou pelo palco e mostrou que não precisava de um cabo para estar na internet. As pessoas não estariam mais acorrentadas em suas mesas de trabalho nem nas suas baias do escritório. Era a hora da liberdade. O que a gente não imaginava é que 20 anos depois a popularização do Wi-Fi ia criar o quê? Ia criar empreendedores, freelancers, motoristas de aplicativos, todos eles dispostos a trabalhar 24 horas por dia. O sistema de trabalho não só não foi vencido, como também encontrou uma maneira de manter o trabalhador escravizado por muitas e muitas mais horas. I'm also gonna need you to go ahead and come in on Sunday, too, okay? We lost some people this week, and we need to sort of play catch-up. Thanks. A crise do homem no final da década de 90 não ficava só no trabalho, mas também na vida doméstica. Assim como as instituições financeiras foram alvo de revolta, a instituição do casamento também não tinha mais nenhuma credibilidade. Os índices de divórcio eram crescentes desde o começo dos anos 80, o que fez a geração dos jovens de 99 crescer sem pai ou sem uma mãe. He left when I was like 6 years old, married this other woman, had some other kids. He did this every 6 years. He goes to a new city and starts a new family. Fucker setting up franchises. Até mesmo as famílias que permaneciam juntas não se provavam tão estáveis quanto pareciam. Um famoso escândalo sexual, inclusive, tomou conta do noticiário no final dos anos 90. The scandal that could have ended the Clinton presidency. The issue is whether the intern had a sexual relationship with the president. In denying a sexual relationship with Lewinsky. Se até o casamento do casal mais poderoso do mundo estava em crise por causa de um adultério, o que sobra para a felicidade matrimonial de nós, meros mortais? A crise no casamento, junto com a crise da identidade masculina, é um dos temas centrais desse filme aqui. Beleza Americana. Aqui o Lester Burnham é um homem de meia idade emocionalmente distante de sua esposa Carolyn e de sua filha Jane. Quando é apresentado a Angela, amiga de Jane, Lester se sente incentivado a viver e a desenvolver seus potenciais, e ele vira um macho alfa reprodutor que acabou de despertar. Quando Lester aparece pela primeira vez no filme, a gente acompanha a rotina dele da casa para o trabalho. Cada cena mostra e reforça a insatisfação do homem branco heterossexual de classe média que não demonstra nenhum traço sequer da masculinidade hegemônica. Nice going, Dad. Both my wife and daughter think I'm this gigantic loser. And they're right. I have lost something.
I'm not exactly sure what it is, but I know I didn't always feel this sedated. Definição de masculinidade hegemônica. A masculinidade hegemônica envolve homens competitivos, individualistas, agressivos, sexualmente desejáveis que dominam o cenário moral, cultural e financeiro de suas comunidades. Apesar do Lester não cumprir com nenhum desses requisitos, seu comportamento muda assim que ele se deslumbra com a Angela. Dali pra frente, o Lester chantageia seu chefe e abandona o escritório para um trabalho que tenha um mínimo possível de responsabilidade. Atendente de loja de fast food. A garagem se transforma em uma academia de musculação, ele começa a fumar maconha do seu vizinho e percorre o caminho da libertação em busca da identidade perdida. Your father and I were just discussing his day at work. Why don't you tell our daughter about it, honey? Janie, today I quit my job. And then I told my boss to go fuck himself, and then I blackmailed him for almost $60,000. Pass the asparagus. Your father seems to think this kind of behavior is something to be proud of. And your mother seems to prefer that I go through life like a fucking prisoner while she keeps my dick in a mason jar under the sink. How dare you speak to me that way in front of her? And I marvel that you can be so contemptuous of me on the same day that you lose your job. I didn't lose it. It's not like, whoops, where'd my job go? I quit! Aliás, você sabe a trama de Lolita, que é o romance do Vladimir Nabokov? Então, essa é uma referência muito clara do diretor Sam Mendes em Beleza Americana. No entanto, a recente história do presidente Clinton que se envolve sexualmente com uma estagiária serviu para abastecer a fantasia do homem mais velho com a mulher mais jovem. Ser considerado um homem sexualmente atraente por uma mulher mais nova devolve a virilidade perdida do Lester, e a Angela se torna um troféu para ele. Só que enquanto isso, a Carolyn, que é a mulher do Lester, também segue uma trajetória de autodescoberta e também se coloca em uma situação de adultério. Só que é pelo olhar do Lester que o público vê o filme. Ou seja, a Carolyn é maldosa, insensível e trai o Lester em uma performance sexual cartunesca. O filme torna as fantasias de traição do Lester bastante justas, como se fosse uma espécie de vítima em busca de autoconhecimento enquanto ridiculariza o affair de Carolyn. I want you to be happy. Would you like smiley sauce with that? Então, concluindo, para os homens dos filmes de 99 conseguirem reaver essa masculinidade perdida, fica claro que eles precisam ou conquistar as mulheres como se elas fossem adquiridas ou fossem troféus, ou superar as mulheres como se elas fossem obstáculos. I'm thinking I might take that new chick from logistics. Things go well, I might be showing her my O face. Oh, you know what I'm talking about. Oh, yeah, right. See you guys there. Now a question of etiquette. As I pass, do I give you the ass or the crotch? We're a generation of men raised by women. I'm wondering if another woman is really the answer we need. A woman could cut off your penis while you're sleeping and toss it out the window of a moving car. Não é à toa que o Clube da Luta é considerado uma referência para os relevantes grupos ativistas pelos direitos dos homens dos Estados Unidos. Assim como os soldados de cabeça raspada do Projeto Mayhem, homens se agrupam em fóruns online para idolatrar a figura e o pensamento de Tyler Durden como se ele fosse um guia de recuperação da masculinidade clássica. Para esses ativistas, Clube da Luta é um grito em defesa da natureza do macho. Um ser violento e um ser caçador. A luta deles é contra o mundo atual que limita ou destrói esse impulso através do consumismo e da igualdade entre sexos. Bom, de qualquer forma, boa parte dos filmes de 99 representam a ascensão do homem comum e sua revolta contra a ordem social em transformação. Tanto o Clube da Luta, Beleza Americana e Como Enlouquecer Seu Chefe, além de Família Soprano, que foi uma série da HBO lançada em 99, lançam um novo olhar sobre o mal-estar do homem branco. Essas pessoas comuns, a quem não se prestavam atenção no geral, passaram a ser ouvidas e ganharam protagonismo a partir daquele ano. Mas por que os filmes originais e subversivos não continuaram a ser produzidos depois de 99? A resposta vem do próprio Chuck Palahniuk. And I can't say whether that enormous energy would have continued were it not for the 9/11 attacks. That cultural change might have continued to expand, but the 9/11 attacks really completely dampened any kind of transgressive narrative. Because after that moment, everything that looked rebellious and violent and transgressive started to look like terrorism. So suddenly the culture became very mild. Trust me. Everything's gonna be fine. Essa semana foi um pouco pesado, bastante coisa para entender, mas é o seguinte, para a semana que vem, tem uma indicação bem interessante para te dar. Vão ser 2 filmes.
um terror clássico e um found footage que... Vou guardar esse segredo pra semana que vem. Não perca.